Então, estamos aqui recebendo o nosso irmão Edson Castanhete, ele é do Consolador Prometido de Sara. Então, vamos iniciar os trabalhos da noite, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso irmão maior, que é o nosso mestre, o nosso guia, aos nossos mentores espirituais, que são os nossos anjos da guarda, todos os trabalhadores espirituais da casa, para que possamos ter uma noite de aprendizado e que possamos, com esse aprendizado, levar para as nossas vidas, nos melhorar e poder também evoluir e auxiliar todos aqueles irmãos que convivem conosco a também evoluir. Em pensamento, então, façamos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações e livra-nos do mal. Então, como eu comentei, nosso irmão Edson Castanhete de Sara, atendeu prontamente o nosso convite. Então, Edson, a palavra é sua, uma boa palestra, vamos vibrar para que ele consiga passar, que ele preparou com muito carinho para todos nós. A palavra é sua, Edson. Boa noite, pessoal. Boa noite, cocalenses que estão aí presentes no Centro Espírita Jesus e Caridade. Dá um tchau aí para mim, que eu quero ver se vocês estão me vendo mesmo. Oh, gostei! Rogério, eu queria deixar para ti um parabéns. Cara, eu estou aqui arrepiado com a transmissão de vocês. Estou aprendendo contigo fazer uma transmissão com participação dos colegas aí na Casa Espírita e, olha, com data show para que o pessoal possa me assistir aí, quase presente. Eu vou ver se eu chego bem pertinho de vocês, assim, ó, para dar um abraço em todos os cocalenses que estão aí hoje para nos assistir. Rogério, parabéns, Jesus e Caridade está na frente, hein? Está passando do Consolador Prometido. Que bom isso. Pessoal, como nós combinamos, Rogério, eu vou olhar meu textinho agora e tu me chama se alguma coisa acontecer, certo? Obrigado. Que Jesus, que é o nome da casa, possa nos envolver nessa noite e a gente possa, junto com vocês, estudar um pouquinho dos textos evangélicos, e em particular hoje eu trago o capítulo 30 do livro Fonte Viva, escrita por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 30 fala um tema educa, que nos chama, que nos exorta a aprendermos sobre nós, sobre a vida, sobre Deus, para que a gente possa, com esse aprendizado, evoluir. Eu vou pedir permissão para aqueles que estão nos assistindo nesse momento, ler o capítulo, porque depois a gente vai discorrer a respeito dele em passagens diversas, desconexas. Então, eu vou ler o capítulo, que é rapidinho, é pequeno, para que a gente tenha noção do que Emmanuel passou para as mãos do Chico, e depois a gente fala a respeito. Capítulo 30, Educa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Falou isso Paulo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Fala então Emmanuel a respeito dessa passagem. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra, há melodias da fonte. No bloco de pedra, há obras-primas da estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque nas trevas humanas, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho
dos milênios. Somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes no nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Paulo, quando escreve, o Paulo que era muito conhecedor de toda a região, né, de Roma aos infinitos campos além lá da Grécia, havia caminhado por todos aqueles caminhos, como romano, conhecia muito bem a cidade de Corinto. E ele fala aos coríntios sobre templo, né? Não sabeis vós que sois templos de Deus vivo? Então ele fala aos coríntios sobre templos. E aí é uma particularidade. Por quê? Corinto, eu nunca fui lá, mas a gente lê a respeito e eu gosto do Google Map, eu vou lá pesquisar no Google Map. É talvez uma das cidades da Grécia que mais templos erigidos, mais templos físicos erigidos às diversas divindades que os gregos cultuavam, estão edificados lá naquela cidade. É como se a gente somasse, numa analogia assim muito engraçada, mas como se a gente somasse Aparecida do Norte, aqui do Brasil, Lourdes da França, Fátima de Portugal e a Catedral da Sagrada Família de Barcelona, todos esses grandes templos, né, num lugar só. Mas ele fala dizendo: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele fala para aqueles que têm a maior quantidade de templos físicos, dizendo: vocês, cada um de vocês, cada um de nós é um templo de Deus vivo. Não precisa todos esses templos materiais, nós já somos templos de Deus vivo. Ele já chama os coríntios a esse pensamento, a essa análise do que é o templo. Mas o capítulo é intitulado como Educa. E aí, o que educa tem a ver com templo de Deus vivo? E aí, Emmanuel vai, no texto, nos ajudar a compreender. Fala ele lá. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra, há melodias da fonte. No bloco de pedra, há obras-primas da estatuária. No tronco, no minúsculo germe, na minúscula semente, há o germe do tronco benfeitor. Acredito que em alguma oportunidade que eu tenha feito palestra na casa, presencialmente, eu sempre acabo trazendo essa analogia de uma sementinha, né? Que somos cada um de nós. E eu faço lá um desenhinho de uma semente e digo que lá naquela semente, sempre apresentei de forma que lá naquela semente, dizia eu, né, nas palestras anteriores, que Deus coloca todas as informações que nós precisamos. Elas já estão lá, dentro do germe. E aqui diz Emmanuel: há germe de tronco benfeitor nessa minúscula semente que somos nós. No vivenciar da terra, tem música do Criador. E no bloco de pedra, há aquela estátua, né? O artesão vai quebrando a pedra como se descascasse aquele bloco
e lá dentro houvesse já descrito, feito anteriormente, aquela imagem linda da estátua. Mas é preciso descascá-la. É preciso tirar tudo aquilo que há de excesso naquela pedra para que mostre a estátua que está lá dentro, a obra-prima que somos nós. E aí me faço valer do livro dos Espíritos, na questão 1, 5 e 6. Que é Deus, já respondem os Espíritos, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Na 5, que educação se pode tirar do sentimento instintivo? Respondem os Espíritos, a de que Deus existe, pois de onde viria este sentimento? E na pergunta 6, o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto, então, da educação que a gente vai tendo, né? Da mamãe, do papai? Então, resultar essas ideias? E aí responde os Espíritos, se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens este sentimento? Por que eu trago essas 3 perguntas? Porque diz lá no texto de Emmanuel, na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. Nós já trazemos desde a nossa criação, lá há milhões de anos atrás, quando a bondade de Deus nos fez criar, todas as informações, o DNA genético espiritual daquilo que nós vamos precisar para a eternidade. Não para que a gente vai precisar agora, ou que precisou na reencarnação passada. Todas as reencarnações estão lá. E a gente vai, como diz o próprio Emmanuel, descascando essa pedra, essa obra-prima, e transformando ela numa obra da estatuária, uma obra da apresentação da obra-prima, que está envolta não é tu, Rogério, me ligando, é uma outra pessoa, mas já vamos desligar. Nesta bela apresentação que é a vida, que é a existência. E aí lembra, no capítulo 14 de João, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. E quem faz as obras? É quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das obras que eu faço. Eu trago essa lembrança porque o próprio Mestre diz, eu estou nele e ele está em mim. Não creio em nada, creio só em Jesus. Então está aí a palavra do próprio Cristo para nos dizer, estamos em Deus e Deus está em nós. E ainda ele diz, né, sabendo da nossa credulidade, se eu falo, mas assim vocês não creem, então presta atenção no que eu estou fazendo nas minhas obras. Presta atenção naquilo que eu estou fazendo desde o dia das primeiras caminhadas minhas aqui pela Palestina. Prestem atenção. Crede, estamos em Deus. Continua Emmanuel no texto. Entretanto, o pomar, a humanidade, reclama esforço ativo, trabalho. A corrente cristalina pede aquedutos, pede a manifestação de Deus, para transportar-se incontaminada. Um cano limpo transporta água limpa. Uma mente limpa carrega em si e transporta a outros o pensamento divino. A joia da escultura pede milagres do buril. É óbvio, como falamos anteriormente. A pedra, o monolito, só se transformará numa estátua linda com o milagre do buril, do cinzel, da batida do martelo e descascando toda aquela pedra, manifestando de dentro dela aquela obra-prima. E aí vamos recorrer à pergunta 909 de O Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? De uma maneira
simplificada, respondem os espíritos de maneira muito insignificante. Vocês têm domado as suas inclinações. Mas inclinações, vícios, hábitos, inclinações que nos levam a coisas erradas. É fácil o artesão bater na pedra e transformá-la em obra-prima? Não, não é fácil. Lá na oração que o mestre nos ensinou diz: não nos deixeis cair nas tentações. O que são? Se as lascas das pedras que vão saltando daquele monolito para se transformar numa estátua linda, se não são os hábitos, as más inclinações, os vícios, sendo burilados pelo nosso comportamento e largados fora. E aí então, como o próprio texto diz, vamos nos transformando em aquedutos limpos para levar a incontaminada mensagem do Mestre, de Deus. E aí então, como pomar, como humanidade nos transformando em grupo de elevação espiritual e de trabalho para a nossa evolução, é difícil, por isso que ele fala, reclama esforço ativo. Continua Emmanuel. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Graças a Deus, como o próprio Mestre nos prometeu, o Consolador prometido, o Espiritismo, há mais de 160 anos, floresceu na Terra através do nosso codificador Allan Kardec. E a proposta do Espiritismo, como instrumento para transformar cérebros não pensantes em cérebros cultivados, em corações empedernidos, em corações enobrecidos, e elevarmos a grandeza espiritual, como fala Emmanuel no texto, ele nos traz uma proposta de aprendizado, de educação. Não aquela proposta simplista que algumas das nossas religiões irmãs nos falam de salvacionismo, se você fizer certo vai se salvar, se fizer errado vai perecer no inferno. Não, o Espiritismo ele vem nos ensinar, nos ajudar a compreender essa caminhada. E aí, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, fala assim: reconhece o verdadeiro espírita, e aí eu vou abrir um grande parênteses, humano, porque nós não podemos pensar só em nós espíritas, nós podemos dizer espíritas, nós podemos dizer cristãos, nós podemos dizer irmãos. Reconhece o verdadeiro irmão pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. O próprio codificador já nos mostra a dificuldade que é essa caminhada de burilamento, de aprendizado, de aperfeiçoamento. Emmanuel nos lembra no texto: também o Espírito traz consigo o gene da divindade. No início da nossa fala, a gente fez lembrar daquela sementinha que já tem lá todo o DNA espiritual colocado e tudo aquilo que a gente precisa. Mas Emmanuel faz nos lembrar realmente dessa genética espiritual. Por mais força que a gente faça querer ser mal, a gente é bom. Por mais força que a gente faça em ser desonestos, nós somos honestos. Agora, quando a gente vai de encontro à lei divina, às leis divinas nas suas diversidades, é aí o momento que a gente sente a dor. Porque estamos indo realmente de encontro contra a nossa genética espiritual.
É íntimo nosso já a perfeição, o caminho da perfeição, a busca da perfeição. Nós somos talhados para o amor. Nós somos talhados para a supremacia da felicidade. Nós somos talhados para a sabedoria. Por mais força que a gente faça, nós já temos o caminho. A gente endurece em alguns momentos, atrasa a caminhada em alguns momentos, e aí sofre, mas o nosso destino, graças a Deus, nesse sentido da evolução está traçado. Fala Emmanuel lá no texto. Deus está em nós quanto nós estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque na treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem em empedrados caminhos dos milênios. Nós vivemos a nossa melhor reencarnação. Nós somos o melhor de nós em termos de espírito, em termos de evolução. Para que essa luz possa brilhar sobre todos nós e a gente possa se aquecer dela, precisamos estar com os olhos abertos. Precisamos estar nesse processo educativo já vivenciado, com o coração aberto. E quando a gente está lá no mundo espiritual, eu sempre brinco que quando a gente está lá para vir, como numa analogia ao nosso lar, o Clarencio nos chama e detalha já algumas coisas daquilo que nós vamos nos propor a fazer e algumas coisas que a espiritualidade quer que a gente faça, esforços que quer que a gente faça. E lá a gente já recebe, né, todas as matérias, como a gente sempre usa essa analogia da encarnação como uma faculdade, todas as matérias que a gente vai cumprir. E lembrem, quando a gente, a partir da quinta série, a gente começou a ter matérias separadas, lembra, professor, de geografia, de matemática. E o que a gente queria fazer no começo do ano era ver o horário. E, obviamente, o dia que tinha lá a matéria que a gente não gostava, era aquele dia que a gente já colocava na nossa mente como o dia de trabalho, o dia de penar na escola. Eu não gostava de química. Então, a quinta-feira da química era aquele dia que eu ia penar lá na escola. Essas matérias que a gente tem que fazer, e a gente se perguntava, por que eu preciso de química? Né? Por que eu preciso de química? Por que eu preciso de matemática? Né? Cada um dizendo o seu, né? São essas matérias que a gente precisa fazer, tem necessidade de fazer, para melhorar as nossas inclinações, os nossos vícios, e aquelas que a gente não gosta não são nada mais, nada menos que as dores que a gente acaba passando aqui na nossa reencarnação. Aí lembra Emmanuel, muito diretamente. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. Educa e transformarás a inteligência em humanidade. Educa e transformarás a humanidade em angelitude. Educa e transformarás a terra em paraíso. Se sabemos que o Senhor habita em nós, o aperfeiçoamento da nossa vida é para fazer com que ele se manifeste. Esta é a proposta do Evangelho Redivivo, do Espiritismo. Não colocar Deus dentro de nós. Até porque, como dissemos lá no primeiro item lido, o gene do tronco benfeitor está dentro da semente. Ele já faz parte de nós. O Evangelho Redivivo, o Espiritismo faz com que a gente perceba que ele está dentro de nós e dê vazão a ele. A proposta do Espiritismo, do Evangelho Redivivo, é ajudar nessa purificação do nosso espírito, essa manifestação inconteste de Deus através de cada um de nós. É fazer com que o Deus vivo, o Evangelho de Jesus, floresça através do nosso comportamento.
Imagine, como diz no texto, necessita de uma corrente cristalina para um aqueduto perfeito para que a corrente cristalina chegue até nós, né? A água que sai lá da fonte, lá do nascedouro, para que chegue aqui na nossa casa, precisa um aqueduto limpo, diz o texto de Emmanuel. Imagine que a luz, né, que a eletricidade que é produzida em Tubarão, para chegar aqui na nossa casa, iluminar a nossa palestra, fazer com que os nossos aparelhos funcionem, precisa de fio. Para que Deus chegue à humanidade, precisa de almas santificadas, de corações puros, para fazer com que eles manifestem o Deus vivo, o Evangelho de Jesus. Mas por que a gente ainda, como diz o texto, é tão difícil, né? A gente ainda está triste, desalentado, desorientado nas nossas caminhadas, desencantados com as coisas do mundo, nos sentimos oprimidos na nossa caminhada. Esta realmente é uma das diferenças que o Consolador Prometido traz para as nossas almas. Ele faz acordar, mas é preciso que estejamos atentos, vigilantes para esse despertar. Ele nos faz acordar e perceber que dentro de nós tem toda essa bondade de Deus agindo em nós e fazendo-nos caminhar com força, tranquilidade para a nossa perfeição, de forma que possamos levar aos confins da terra o Evangelho de Jesus, o amor de Deus. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Edson, pela mensagem da noite. Que possamos refletir e levar para as nossas vidas, termos essa coragem de levar para as nossas vidas, nos melhorarmos e podermos também praticar a caridade e auxiliar os nossos irmãos. Então, dando continuidade aos trabalhos da noite, ainda harmonizados com a exposição doutrinária, vamos voltar a fazer a nossa conexão com Deus e fazer os nossos pedidos ao nosso Pai maior, nosso Pai de bondade, e também a equipe espiritual, trabalhadora da casa, os nossos mentores espirituais. Começamos pedindo pelas águas, que sejam magnetizadas, que sejam ali depositados os fluidos benéficos. Vamos pedir pelos nomes dos nossos irmãos que estão depositados nas urnas, na sala ao lado, urna dos encarnados e desencarnados, e também para todos aqueles irmãos que estão no nosso pensamento, que nós estamos desejando, então, esses pedidos. Vamos pedir pelos irmãos sofredores que estão nos hospitais, doentes, ou nos seus lares, aos irmãos que estão sentindo solidão nesse momento, nos asilos, nos orfanatos, aos irmãos que estão encarcerados nas casas de correção, a todos aqueles irmãos que não têm um lar, que não têm uma família, que estão na rua, que sejam atendidos, que sintam essa presença de Deus, essa certeza de que não estão sós. Aos irmãos que ainda estão com dificuldades em vícios, que sentem-se perdidos, que possam sentir também essa força do Pai, essa presença. Pedimos também por nós, que possamos também ser atendidos por essa equipe espiritual maravilhosa, que possamos sentir o abraço de Jesus, a presença de Deus,
estendemos também para todos aqueles irmãos desencarnados que se fazem presentes e que também pedem esse auxílio. Que sejam, então, todos amparados na medida das suas necessidades e da sabedoria de Deus, que sabe o que é melhor para cada um de nós. Em pensamento, como forma de agradecimentos, façamos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair nas tentações e livra-nos de todo o mal que não precisarmos passar. Que assim seja. Edson, mais uma vez, muito obrigado. A casa está à disposição, esperamos vê-lo aqui presencialmente o mais rápido possível, que possamos estar juntos aqui e nos abraçarmos. Eu agradeço o convite e me coloco à disposição. Muito obrigado. E aos demais, então, até uma quarta-feira. Boa noite, Edson. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.